Amém, meus amados irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, no livro dos Salmos, Salmos de número 30. Vamos ler 4 versículos para a nossa meditação. Salmos 30, os versos 8 a 12 para a nossa meditação. Obrigado. Salmos 30, 8 a 12. Eu irei ler o verso 8, os irmãos leiam o 9 e assim leemos o 12 todos juntos. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Todos nós, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Quem veio com o propósito de louvar ao Senhor aqui nesta noite e render glórias ao seu nome. Amém. Meus amados irmãos, os Salmos de número 30, ele nos traz um cântico de louvor a Deus, decorrente de um livramento que o rei Davi havia recebido, dado por Deus ao povo de Israel durante o reinado do rei Davi. Este livramento decorreu de ações erradas que jogaram Davi e, obviamente, o seu reinado em uma difícil situação. Situação são conjuntos, circunstâncias de um determinado momento. Claro, conhecemos que existem dois tipos de situação. Existem as situações boas e existem as situações ruins. E, meus amados irmãos, existem situações ruins que acontecem tanto para com os ímpios, como também para com os justos. E estas acontecem de maneira natural. Isto porque a salvação do justo, ela não blinda o crente de passar por aflições. E isso nós podemos ver quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 9 e o verso de número 2, que diz: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. E isso inclui perdas, enfermidades, lutas, como também o luto. Ou seja, mais uma vez, ser salvo não é uma condição de que o crente está blindado de passar por situações ruins. Mas eu dou glória a Deus, pois no Evangelho de João, capítulo 16 e o verso número 33, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temais o mundo, porque eu o já venci. Quem crê nesse Jesus que é poderoso para livrar o ser humano das aflições? E, meus amados irmãos, existem situações ruins que elas nascem devido a escolhas ruins. No livro de Juízes, capítulo 1, nós vamos ver a história do rei Adoni-Bezeque. Ele era um rei ímpio que, como marca da sua vitória sobre outros reinados, o que ele fazia? Ele cortava os polegares das 2 mãos, como também os polegares dos pés. Isto para que tanto os soldados adversários, como o rei adversário que perdeu a guerra, pudesse lembrar dele para sempre, perdesse a sua função, a sua capacidade parcialmente motora das suas mãos. Ele era um rei muito maldoso, mas chegou um momento em que ele perdeu justamente para o povo de Israel.
E ele mesmo disse, clamando ao Senhor: olha, Deus, assim como eu fiz, a mim também se sucedeu. Assim como eu fiz contra Deus, Deus a mim pagou na mesma moeda. Até porque no livro de Oséias, nós vemos no capítulo 8 e verso 7, a lei da semeadura. Semearão ventos e colherão tempestades. Então o que ele plantou, ele também colheu. No Novo Testamento, ou seja, não apenas no Antigo, se segue essa mesma linha. Paulo diz lá em Gálatas 6 e verso 7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então tudo o que eu planto, tudo o que eu escolho fazer de maneira negativa, isso também irá me suceder. A sua decisão ruim irá suceder uma situação ruim. E existem situações, irmãos, que são produzidas na provação. De fato, situações ruins que nascem na provação. Glória a Deus. E muitas das vezes nós tememos essas situações, mas a provação, como dizem os antigos irmãos, é a escola de Deus para o nosso caráter. É a escola de Deus para o nosso espírito. E Pedro reconhece isso na sua carta de 1 Pedro. Ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Porque o crente que é provado por Deus, ele se utiliza, o nosso Deus, da situação para melhorar o teu caráter. Aleluia, para fortalecer a tua fé, para te trazer a confiança que o Espírito Santo produz dentro de nós. Aleluia. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que subiu em uma visão ao céu. E ele diz que nesta visão foi aplicado a ele um espinho na sua carne. E ele não aguentava a dor que aquele espinho produzia na provação que ele estava passando. Glória a Deus. E ele clama ao Senhor, ele mesmo diz 3 vezes, dizendo: Senhor, retira este espinho que em minha carne está. Senhor, retira essa dor que há dentro de mim. Senhor, tira isso que está me magoando. Mas Jesus chega para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Iradaia, na hora, Paulo, da tua fraqueza. Muitas das vezes nós entramos em um turbilhão na mente durante a provação e achamos que vamos perder, sucumbir à nossa caminhada da fé. Mas saia daqui nesta noite com esta palavra, que o poder do teu Deus se aperfeiçoa na hora da fraqueza, porque o teu Deus, ele aparece nos momentos mais improváveis da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, há situações ruins que se resolvem. Uma enfermidade, uma dor de dente, se toma um analgésico. Uma ferida, os mais antigos colocam um babatenon, dói, mas cura. Glória a Deus. Há situações ruins que uma pessoa de influência consegue te ajudar. Há situações ruins que uma pessoa que tem um certo poder na sociedade consegue ajudar o crente, consegue ajudar o ímpio, consegue ajudar a todos. Mas há situações ruins, irmãos, glória a Deus, que nós olhamos para frente e a gente não vê nada. É ou não é? Só vemos o escuro, a escuridão da dor, a escuridão da mágoa, a escuridão daquilo que assola o nosso espírito, a nossa fé.
Aleluia. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para a vida do meu irmão, da minha irmã, que está ao meu lado na igreja, que eu vejo passando na rua, aquela irmã que estava com enfermidade que afligiu tanto a sua saúde, e você vê aquela pessoa dizendo, glória a Deus, aleluia. A dor vai apertando e ela vai dizendo glória a Deus, aleluia, porque sabe que o poder do seu Deus está ali aumentando na hora da sua fraqueza, mas você fica temeroso, não vê as portas mais na sua frente se abrir, mas é o crente fiel a Deus que ele vê as portas quando se fecham, ele olha para o céu e diz, eu não tenho remédio, eu não tenho gente de influência para me ajudar, mas eu tenho e conheço alguém que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, o Deus que abre porta e fecha a porta, o Deus que cura câncer, lepra, AIDS, tudo que não presta, porque ele tem poder, aleluia, ele tem poder para curar, para salvar e para libertar a alma do ser vivente. O escritor diz, tirou-me de um encharco de lodo, cingiu a minha pele, me deu novas roupas, me deu um novo nome, e me deu, aleluia, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, as armas para que eu possa vencer, aleluia, nas tribulações em que o mundo nos põe. Aleluia! Meus amados irmãos, separei o Senhor nos instruindo alguns grupos, me permitam, na palavra de Deus. Grupos estes que passaram por atribulações. Exemplos muito já gravados na nossa mente. Mas eu tenho tanto apreço quando eu leio e eu releio algumas passagens, como toda a Bíblia, a maior profecia já escrita em todos os tempos. E eu quero falar, amados irmãos, nesta feita, das mulheres na Bíblia estéreis, pois é algo que assolava e assola muito a alegria do coração. O próprio salmista, nos Salmos de número 113, o verso 9, ele nos leva a entender, tanto como naquele tempo, como nos tempos de hoje, que a mulher estéril, a esterilidade, ela traz uma aflição muito grande, porque ela rompe com os ensinamentos da palavra de Deus, com a ordem que o nosso Deus deu, não é? De produzir, de multiplicar a grande seara da igreja do Senhor. E o salmista diz no Salmo 113, verso 9, que Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre e mãe de filhos. Ou seja, a alegria destas mulheres da palavra de Deus eram interrompidas por conta da enfermidade, por conta da assolação da enfermidade em seu corpo. E eu vejo o primeiro exemplo na palavra de Deus, de Sara, lá em Gênesis, no capítulo 11, verso 30, onde a palavra nos afirma que Sara era estéril. E Abraão e Sara, sendo chamados pelo Senhor, Deus promete a eles que eles seriam pais de uma grande nação numerosa, como as estrelas dos céus, a qual Abraão nem sequer conseguiu contar. Mas como pode Deus falar isso para alguém que sabia que não conseguia gerar filhos? Aleluia!
Como poderia Deus, como recebeu Sara e Abraão aquela notícia, aquela promessa que Deus havia feito? Era uma promessa ao meu e ao teu olho, aos teus olhos, impossível de ser cumprida. Ao olho carnal, ao olho humano. Aleluia. Eles já eram idosos. Sara não podia gerar. Já eram idosos quando Deus os chamou. Imagine depois de 25 anos, sendo eles já debilitados pela idade. Se fossem mais jovens, obviamente, há uma grande maior possibilidade de ser revertido o quadro. E nós vemos esta certeza lá em Gênesis capítulo 18, verso 11, quando a palavra de Deus nos afirma que eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres, a capacidade de gerar, a capacidade de reproduzir. Mas igual eu disse anteriormente, o nosso Deus, ele aparece nos momentos mais improváveis da nossa vida. Aleluia! Então o próprio Deus diz: eu não vou enviar anjo, eu não vou enviar profeta, eu não vou enviar ninguém para resolver esse problema no coração de Sara. Quer saber? Eu mesmo vou descer para resolver este empecilho. O próprio Deus desce no termo anjo do Senhor à tenda de Abraão. Ele toca, chega na tenda e diz: Sara e Abraão, em um ano, 365 dias, no nosso contexto atual, estarás com um filho nos teus colos. Mas Sara, reconhecendo a sua limitação, Sara reconhecendo a impossibilidade ao olho humano, a Bíblia diz que Sara, ela ri do que Deus fala. Dentro dela ela estava dizendo: Senhor, é impossível. Eu te agradeço pela palavra, mas eu sei que para mim é impossível isso. Mas ela errou nesta afirmação, irmãos, ao rir. Porque de fato, para ela era impossível. Mas igual Isabel disse: eu sei que para meu Deus, nada, aleluia, nada é impossível para o Deus que o seu poder se aperfeiçoa na hora da fraqueza. Era algo impossível aos olhos de Sara, mas Paulo, ao escrever aos Romanos no capítulo 4 e o verso 17, ele fala perante aquele, feche os seus olhos e creia nesta palavra, perante aquele no qual creu, a saber o Deus, aleluia, o qual tem o poder de vivificar dos mortos, aleluia, e tem o poder de chamar as coisas que não são, as coisas que não existem, as coisas impossíveis, como os que já fossem. Eu não sei qual é o teu empecilho nesta noite, eu não sei qual é a luta que você entrou, mas eu sei que enquanto a luta ainda está chegando, você pode contemplar pela fé o teu Deus já contemplando a tua vitória nesta noite. Creia, aleluia, pela fé, que o teu Deus é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que faz no improvável. Derradaia.
Aleluia! E lá estava a Sara depois de 1 ano. E o bebê no colo e ela... Aleluia! Glória a Deus! Contempla a tua vitória, crente, nesta noite. Pelos olhos da fé. Talvez você não esperava uma palavra positiva, você esperava uma palavra positiva de alguém, e esta pessoa te jogou lá embaixo. O médico desengana, colocando como mais impossível de acontecer. Mas creia no Deus que muda situações. Como eu disse no início, Ele é o Deus que muda a situação ruim. E como disse Davi, Senhor, antes eu clamava em pranto, mas hoje o que a minha boca fala é louvar ao teu nome pelas vitórias e os benefícios que tu me fizeste. Aleluia. Ele é o Deus que muda a rota do improvável. Ele é o Deus que muda a rota do barquinho, do teu barquinho bem precário, que vai mirando pelo mar do esquecimento do homem. Mas saiba que quanto mais o homem esquece, mais o teu Deus está lembrando da tua luta, mais o teu Deus está lembrando da tua enfermidade. Talvez é a tua casa que está passando por aflição. É o teu trabalho, é a sua vida, é o seu relacionamento. Mas este Deus que apareceu a Sara também está descido na tenda do barro vermelho nesta noite, dizendo: daqui a 1 ano, tu irás contemplar, Sara, a vitória nas tuas mãos, porque o meu poder, Sara, se aperfeiçoa, irmãs, se aperfeiçoa a campanha na hora da fraqueza. É quando você diz: Senhor, eu não consigo. Aí Ele diz: olha, filha, minha mão estendida para preencher o vazio da tua alma, para preencher o vazio do teu espírito e trazer consolo. Ele está trazendo consolo para ti nesta noite. Aos que semeiam em lágrimas, como disse o irmão, cegarão com alegria na caminhada da fé. Te prepara para receber a vitória que só o céu pode dar. Muitos vão dizer: como foi que isso aconteceu? Mas é igual diz o hino, vai perguntar a Ele. Tem vitória para ti nesta noite, irmão. Tem vitória para ti nesta noite, irmã. Satanás sempre traça planos para tragar a nossa vida. Mas passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro chega e olha você com a vitória nas mãos. Sabe o que é isso? É o Deus que muda as situações. É o Deus que age no improvável. Eu não sei como você chegou aqui, mas como estão as tuas mãos, como disse o irmão? Estão cheias de vitórias pelo Espírito Santo? Ou estão cheias de lutas, dores, pecados, aflições? Olha que situação ruim a tua vida passa. Mas aqui está o Deus nesta noite, que Ele muda. Ele muda as situações. Com a autorização do presbítero, alguém em nosso meio que deseja aceitar a este Deus. O Deus que chegou na vida de Sara.
O Deus que chegou na vida de Isabel. O Deus que chegou na vida de Ana. Ana estava chorando numa coluna como esta, do templo. A palavra diz que ela não sabia nem mais como orar. E que o profeta Elias confundiu as suas palavras como de uma pessoa que estava embebedada. Mas só Deus sabia o que estava passando no coração de Ana. Nós pregamos, nós evangelizamos, mas nós não temos o poder de entender o que está passando na tua vida. Mas Ele sabe, Ele vê, Ele contempla e te dá a oportunidade, minha irmã, meu irmão, de que você possa aceitar Jesus nesta noite. Nesta noite feliz, neste santo lugar, Ele marcou um encontro com você. Nesta noite, mais uma vez, feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Venha Jesus nesta noite. Pode continuar cantando, meus irmãos. Venha nesta noite a este Jesus, que Ele age no improvável, no impossível da tua vida. Não se sinta constrangido, porque aqui é a tenda do Senhor. Aqui é o lugar de refúgio, em que o Espírito Santo habita, contemplando os nossos corações. Venha Cristo nesta noite. Ele te chama, clamando pela tua salvação. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.